Sabemos que com o avanço da liberdade digital, graças ao surgimento e popularização das redes sociais, muitas pessoas têm se libertado das mentiras e da doutrinação marxista da esquerda. Com uma nova juventude cada vez mais libertária e conservadora, os políticos da direita têm um novo eleitorado que se mostrará decisivo nessas eleições. Finalmente, o domínio da esquerda sobre os jovens pode estar com os dias contados. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por TNT, escrito por Carlinhos Brown do Black Metal, revisado por historiador libertário e narrado por Baby Yoda. Quem não se lembra das campanhas que incentivaram os jovens a tirar o título de eleitor? Nas eleições de 2022, os jovens foram fortemente incentivados a fazer isso, e diversos artistas entraram na onda, utilizando as redes sociais para convencer esse eleitorado a exercer sua cidadania. Na teoria, foi um discurso bonito, enraizado na crença de que o jovem é um cidadão como qualquer outro, plenamente capacitado para escolher, da melhor forma possível, o futuro presidente. Na prática, foi apenas um jeito socialmente aceito de dizer: votem nos candidatos da esquerda, pois sabemos que vocês não gostam de pensar e pesquisar sobre as coisas. Agora, Flávio Bolsonaro, filho do político mais forte da direita e pré-candidato à presidência da República, decidiu entrar na mesma onda. A tática é apelar para os jovens, grupo que tem se tornado cada vez mais conservador ou libertário, apostando que as medidas recentes do governo Lula foram impopulares o suficiente para mudar uma tendência muito conhecida, a de que as pessoas mais novas, no geral, tendem à esquerda. É uma inversão da tática que a esquerda utilizou durante anos, mas que agora pode se tornar um tiro pela culatra para os petistas. Como dito, os jovens, imaturos e idealistas, como sempre, tendem a aceitar e defender políticas de esquerda. Esse é um fenômeno muito conhecido e que tem raízes antigas. É possível traçar uma sistematização dessa tática no contexto da Escola de Frankfurt, com pensadores que influenciam até hoje a sociedade e, sobretudo, a mídia, pois os universitários de ontem são jornalistas de hoje. Para eles, o marxismo, em seus termos clássicos, havia fracassado. O fracasso das revoluções comunistas no mundo industrializado colocou em xeque as teorias de Karl Marx, e os novos marxistas tiveram que achar outras táticas para reviver o cadáver de uma teoria morta e falida. É nesse contexto que entra a teoria crítica. Os pensadores da Escola de Frankfurt trabalharam em diversas áreas. Para a discussão acerca da juventude, Herbert Marcuse é o nome mais relevante. Para ele, o marxismo já não poderia usar o proletariado como a grande força que iria transformar o mundo, como motor da luta de classes. Em vez disso, o verdadeiro potencial de revolução estaria nas camadas supostamente marginalizadas da sociedade, que se sentiam oprimidas pelo sistema. Marcuse referia-se a negros, mulheres, hippies, homossexuais e jovens, podendo eles fazer parte de um ou mais desses grupos, que seriam então mais promissores para a revolução do que os trabalhadores. Pode-se perceber que, para esses marxistas da Escola de Frankfurt, oprimidos são todos, menos o homem branco e cristão. Marcuse sabia como mexer com as emoções da juventude. Em uma época marcada por movimentos sociais e embates constantes com o status quo, seus escritos ofereciam suporte acadêmico às reivindicações dos mais jovens, aqueles que estavam engajados de forma ativa em protestos. Ele foi, de certo modo, o grande mentor intelectual dos rebeldes. Não dá para negar que essa tática funcionou. A esquerda tomou para si as dores dos jovens, oferecendo-lhes uma utopia em que seus desejos seriam satisfeitos. O próprio Marcuse escreveu sobre essa questão em Eros e Civilização, livro que serve como uma defesa dos instintos contra o que ele chama de repressão. A sociedade capitalista e patriarcal atuaria para reprimir esses instintos, representados por Eros, a fim de manter a produtividade.
Trata-se, portanto, de um alento aos ouvidos dos rebeldes, uma ode à libertinagem e aos impulsos. Agora, com a juventude e os movimentos sociais ocupando o papel do proletariado na Revolução, bastava apenas seguir o caminho desbravado por Marcuse e oferecer justificativas pseudo-intelectuais e culturais para canalizar todo o sentimento de revolta em praxis marxista. É o que vemos hoje nos movimentos identitários e estudantis, que servem para impulsionar uma retórica esquerdista embasada no hedonismo, a fim de servir aos interesses da luta de classes. Esses sentimentos são confirmados pela mídia, pelo Estado e pela academia. Sendo assim, os jovens foram cooptados pela esquerda política. Desde cedo, eles são incentivados pelos professores e, hoje em dia, pelos influenciadores e artistas a tirar o título e a votar. Infelizmente, ninguém tem coragem de dizer que eles, na condição de adolescentes, não entendem como o mundo funciona e não entendem o que está em jogo. Sendo sincera, a maioria das pessoas, independentemente da idade, também não entende. Mas os jovens são ainda mais propícios à manipulação para fins políticos devido à sua inocência. E muitos deles são sustentados pelos pais e nunca pagaram impostos. Por isso, a ideia de Flávio Bolsonaro é ousada e estratégica. Apesar de anos e anos de propaganda e lavagem cerebral na cabeça dos adolescentes e jovens adultos, o Brasil hoje apresenta um cenário propício para a quebra desse ciclo de domínio da esquerda, graças ao fenômeno da descentralização da informação. O jovem, hoje em dia, é mais conectado do que nunca e vive nas redes sociais, e é nesse espaço que ele vai ter contato com novas ideias e debater com quem pensa diferente. Durante o terceiro mandato de Lula, várias medidas impactaram a vida dos jovens, e a insatisfação deles pode ser o combustível necessário para uma mudança de paradigma. Por meio do Ministério da Fazenda, comandado por Fernando Haddad, o governo implementou uma série de impostos que dificultaram a vida da população em geral. Pensando na parcela mais jovem da população, os efeitos foram sentidos principalmente por meio da taxa das blusinhas, que, além das roupas, atinge todas as compras internacionais. Antes, um jovem poderia economizar e comprar peças usadas para seu computador diretamente da China. Hoje, essas peças são taxadas, tornando a transação inviável. Antes era possível comprar aquela roupa chique mesmo que ela demorasse um mês para chegar ao Brasil. Hoje, é necessário pagar o triplo do valor da mesma roupa ou comprar peças de qualidade inferior diretamente do brechó da cidade. O sonho do computador gamer ou de estar na moda ficou cada vez mais distante. E falando em jogos, há ainda a atuação do governo para promover a chamada Lei Felca, que na verdade só teve o efeito de criar um sistema de vigilância na internet e restringir o anonimato das pessoas. Agora, menores de idade sofreram severas restrições no que se refere aos jogos eletrônicos, como o League of Legends, o Roblox e o Valorant. Em outros jogos, como no caso do eFootball, da Konami, todos os usuários precisam confirmar a idade mediante o sistema de verificação por fotos. Até mesmo nas redes sociais, como o Discord e o X, esse processo de verificação também foi implementado. O Estado, além de cortar a diversão dos jovens, obriga-os a sair do anonimato e a confiar sua privacidade em terceiros. Nem mesmo o suborno oficial do Estado, também conhecido como pé de meia, está sendo capaz de reverter esse quadro negativo de popularidade, porque a inflação galopante não aliviou o bolso dos brasileiros. Estudantes matriculados em escolas públicas podem receber, ao todo, durante o ensino médio, cerca de R$ 9.200. Além dos estudantes do ensino médio, os graduandos em cursos de licenciatura também têm direito a esse benefício. Essa é uma forma que o governo encontrou de garantir que aqueles que podem influenciar os estudantes, como os professores, fiquem do lado deles quando a situação apertar. É um desespero tão grave para os petistas que eles, mesmo com toda essa distribuição de dinheiro, estudam estender ainda mais o programa. Mesmo com tantos benefícios, o caminho mais provável é que, caso o governo mantenha suas políticas atuais, a popularidade diminua cada vez mais. Assim, parece que o domínio da esquerda sobre os jovens vem se diluindo
e que o discurso populista e demagogo da esquerda tem perdido força. Essa é uma tendência que está presente não apenas no Brasil, mas também em vários outros países, como Estados Unidos, Argentina, Canadá e países da Europa. Os protestos do Nepal em 2025 confirmam essa tendência de revolta do povo contra o sistema, contra o status quo. As medidas de censura e controle de redes sociais impostas pelo governo nepalês geraram uma revolta massiva na geração Z, que culminou em protestos violentos e na renúncia do então presidente do país, K.P. Sharma Oli. No México, a geração Z também liderou protestos contra a atual presidente Claudia Sheinbaum. Outro caso menos conhecido, mas ainda assim muito relevante, foram os protestos no Quênia em 2024, contra o aumento dos impostos organizados pelos jovens por meio do TikTok, X e Instagram. Aqui no Brasil, a estratégia de Flávio Bolsonaro é um claro aceno e um reconhecimento do poder dos jovens. Ainda que não seja em forma de protesto, ele aposta no método eleitoral como uma maneira de se aproveitar da impopularidade do governo. É inegável que o esquerdismo e a realidade são inimigos mortais. O discurso bonito, por mais eloquente que seja, não consegue apagar a realidade que grita na face dos jovens, a de que o Leviatã estatal é gerido por censores e parasitas, cujo único propósito é manter a sociedade sob o seu jugo, enquanto oferece migalhas de populismo. Neste ano, os artistas terão um trabalho dobrado caso queiram convencer o seu público-alvo a votar nos candidatos aprovados pela esquerda. Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!